Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gisele Ebersperger, eu sou uma das tradutoras desse livro aqui, O que aconteceu após Nora deixar a casa de bonecas ou pilares das sociedades, da Elifrit Jelinek. Eu traduzi junto com a Ruth Bornowski, Angélica Neri e o Luiz Abdallah Jr., que foi publicado pela editora Temporal em 2023. Eles me convidaram para vir aqui no canal deles, então, fazer um vídeo sobre as relações entre esse livro e o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E eu fiquei muito contente com esse convite, porque eu acho que o livro e esse tema, a data e o que a data significa, se complementam muito bem. Acho que traz várias informações para a gente ler o livro, inclusive, e eu acho que pode render bastante discussão. Antes da gente começar a falar mais sobre a data, então eu queria fazer uma breve apresentação do livro, para quem não leu ainda conseguir acompanhar. A Elifrit Jelinek é uma escritora austríaca que nasceu em 1946. Ela ficou bastante conhecida com o livro A Pianista, que é um romance. É curioso porque a Jelinek tem uma obra muito extensa de teatro, muitas peças de teatro, e bem menos romances. Eu acho que ela tem em torno ali de uns 10 romances e umas 40 peças de teatro. Mas mesmo assim acabou ficando conhecida como A Pianista, né? E, claro, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2004. Essa peça aqui é a primeira peça que ela publica. E é uma espécie de resposta ou continuação à Casa de Bonecas, do Norueguês Ibsen. Essa é uma peça bastante clássica e importante, que mostra uma personagem, a Nora, quando ela está saindo da casa do marido porque ela quer se tornar um indivíduo, e marca o crescimento desse pensamento feminista, esse surgimento dessa mulher que quer trabalhar numa sociedade burguesa. A Jelinek, porém, vai pegar essa ideia lá do Ibsen de 1879 e vai trazer para 100 anos depois, né? O que significa uma mulher querer ser um indivíduo e todas as questões a partir disso. A questão que para Jelinek, a questão feminista ou a questão da emancipação das mulheres ou igualdade de gênero é uma questão muito relacionada à economia. E para ela a gente não pode desvencilhar essas duas coisas, né? Não vai existir esse ideal feminista enquanto o sistema econômico não mudar, enquanto o capitalismo não mudar. E é um pouco sobre isso que a peça vai discutir. A gente então tem essa personagem, a Nora, que saiu da casa do marido e vai tentar arranjar um trabalho. A primeira cena, inclusive, é a entrevista de emprego dela, e já é uma cena que revela muito, porque ela fala coisas como quis me transformar por meio do trabalho de objeto em sujeito, enquanto esse supervisor de recursos humanos não está entendendo e diminui muito essa tentativa da Nora. A questão é que a Nora então vai começar a trabalhar nessa fábrica e vai ver o quão substituível são essas mulheres e essas personagens, tanto que a gente só tem o nome de uma das operárias, que é a Eva. Todas as outras personagens ali aparecem como operárias, simplesmente, né? Elas são completamente substituíveis entre si. E vai ver que a coisa não é tão fácil quanto ela imaginava, não é através desse emprego que ela vai conseguir. A partir disso ela começa a se relacionar com um homem importante, um homem rico, começa a ser uma amante e por aí vai. A história da Nora ainda vai um pouco mais longe, sempre com um tom crítico e muito pessimista da Jelinek. Mas eu gostaria de focar no vídeo de hoje, principalmente nessas operárias, porque eu acho que elas são as personagens, quando a gente pensa no dia 8 de março, mais impactantes, talvez. Logo na cena 2, então, Nora foi contratada e a gente está no galpão de produção. Elas estão todas trabalhando. Uma delas dá a indicar que trabalhar com tecidos, né, elas estão numa fábrica têxtil, então que trabalhar com tecidos é algo que está dentro das mulheres, que corre no sangue das mulheres. E a Eva, que é essa única das operárias, a única que tem nome nela e a Nora, ela já começa aqui com um tom sarcástico. A Eva é marcada muito por esse tom cínico. Ela fala perder sangue é algo bem popular por aqui, o que começa a mostrar pra gente que as condições de trabalho dessas mulheres nessa fábrica são péssimas, né? Elas, com frequência, a gente vai ter várias falas aqui que vão lembrar pra gente que elas não têm condições boas de segurança de trabalho, então os acidentes são frequentes,
elas não têm condições adequadas de vida, ou com quem cuidar, com quem deixar os filhos, ou como cuidar dos filhos. Então a gente vê todas essas questões ali já se mostrando, e que várias delas querem fazer o caminho oposto da Nora, né? Ao invés de se encontrar enquanto indivíduo indo trabalhar, se encontrar enquanto indivíduo casando e sendo mãe. O que pra Nora também acaba sendo uma espécie de choque, né? Se tocar que aquilo que ela tinha idealizado como solução para a vida dela não era exatamente o que ela esperava. Outra cena que eu gostaria de destacar é mais pro final do livro, quando essas mulheres aparentam ter conseguido um pequeno avanço ali na qualidade, que supostamente haveria uma creche dentro dessa fábrica para cuidar dessas crianças. Nesse momento, a gente já sabe que a fábrica provavelmente não vai continuar existindo, e as operárias ainda não conseguiram entender que as condições estão péssimas e que esse avanço, na realidade, é muito pequeno, perto do que elas realmente precisavam, né? E a Nora aqui já tem um olhar diferente. Ela fala: é porque vocês são mulheres que eles fazem isso com vocês, porque existe um ódio enorme e inquietante contra as mulheres. Deve ser porque sentem a força das mulheres e não conseguem fazer nada contra isso. A partir do momento que a Nora começa a fazer essas afirmações, elas já não veem beleza, elas já não querem mais conversar com a Nora. E a Eva já está muito consciente, né? Ela fala: o chão em que pisamos será demolido, enfim. Então essa situação de fábrica não é a totalidade do livro. A gente, né, na parte do meio vai sair para outros lugares, mas é um tema que continua na obra da Yale, né, que também em outras peças, na Nora, por exemplo, é uma espécie de continuação dessa peça aqui, em que ela vai falar sobre a questão da indústria têxtil e os problemas que a gente tem com fast fashion hoje em dia. Bom, acho que com isso a gente terminou um pequeno panorama aí de algumas questões da obra. E eu queria então começar a falar um pouquinho mais sobre a data, né, o 8 de março. O 8 de março tem algumas origens e, na verdade, algumas datas ali que foram acontecendo, umas próximas às outras, em relação ao movimento das mulheres. A gente tem em 1909 uma demonstração, uma manifestação muito importante nos Estados Unidos de mulheres operárias buscando melhores condições de trabalho e também buscando o voto, né, o voto para as mulheres. Logo depois a gente tem uma Conferência Internacional das Mulheres Socialistas em 1910. Nessa conferência já se cria uma conversa sobre a criação de uma data, né, para comemorar os avanços e a luta das mulheres, para comemorar ou marcar, né, esse movimento. Uma das pessoas que faz essa proposta é Clara Zetkin, é uma ativista alemã. Ela nasceu em 1857 e 1933. É dela um pouco essa ideia de querer instituir uma data a partir disso. Depois disso, ainda em 1911, então a gente tem 3 anos seguidinhos aqui, né? Existe um incêndio numa fábrica em Nova York que também marcou muito, porque eram mulheres que estavam trabalhando justamente numa indústria têxtil, que é algo completamente inflamável, né? E elas não tiveram condições de sair ou não tinham nada com que se proteger ou lidar com o incêndio, né? Só pra gente ver também as péssimas condições de segurança. E a data, de fato, né, o 8 de março de 1917, também tem um protesto muito grande na Rússia, chamado Pão e Paz, em que cerca de 90 mil operárias foram para as ruas pedindo condições melhores de trabalho, fim da fome, fim da Primeira Guerra Mundial, possibilidade de voto. Isso é muito interessante pensar que aqui, esse período todo, a gente está ali num pré-guerra, né? Porque a questão mesmo da guerra é uma questão muito masculina e que muitas das feministas lutaram contra. Tem um texto muito interessante da Virginia Woolf chamado Três Guinéus, que a gente tiver interesse nesse tema, acho que vale a pena dar uma olhadinha. E a data, de fato, é instituída pela ONU somente em 1975. Foi a segunda onda feminista que retomou todo esse pensamento ali daquela época de fazer uma data e conseguiu articular isso em relação à ONU. Lembrar
que um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né, o número 5, é justamente igualdade de gênero. Então acho que o primeiro ponto aqui de contato é perceber como a questão operária, né, como esse campo operário dessas mulheres que estavam ali trabalhando com essas péssimas condições foi um ponto de articulação muito grande para essas feministas ali dos 1910, né? E como isso foi super importante para que essas primeiras articulações existissem, essas primeiras manifestações existissem e que se começasse a criar esse debate sobre igualdade de gênero na sociedade, né? E mais do que isso, a Clara Zetkin, que foi essa ativista que tentou propor isso lá em 1910, já defendia na época um feminismo que não era burguês. Aliás, ela já era muito crítica à ideia de um feminismo burguês, que é algo que se alinha muito profundamente com o pensamento da própria Yale, né? Em que a questão feminista também é uma questão de classe. E essa ideia de que a luta também é uma luta de classe, que as coisas só vão existir quando forem debatidas em conjunto e quando forem resolvidas em conjunto. Não por acaso a ONU escolhe um tema para todos os anos, né, para marcar e gerar debate em torno do Dia da Mulher, e o tema de 2024 é Invista em Mulheres, Acelere o Progresso. Eles apresentam inclusive uma pesquisa, eu vou deixar o link ali embaixo, que mostra que o feminismo ajuda no embate às mudanças climáticas e que investir nas mulheres, eles estão pensando numa economia de empreendedorismo feminino, de educação para as meninas, e todo esse campo, que isso ajuda num crescimento econômico mais sustentável e ajuda a criar comunidades e ajuda inclusive a combater as mudanças climáticas. Então também há um debate já muito forte nessa questão de gênero com economia, que eu acho que é um debate que já vem lá da criação da data e é um debate bastante presente aqui na Yale, né? Tanto nas cenas entre as operárias, quanto no próprio percurso da Nora e na sua tentativa de se tornar um sujeito. Quem leu lá o Ibsen sabe que dinheiro e questões financeiras já são uma questão lá, é por isso que ela já começa a ter problemas com o marido. E aqui a gente tem uma mulher que está tentando viver e também esbarra nessas coisas e vê que não consegue se tornar um indivíduo perante tudo isso. Então acho que esse aqui é um livro que ajuda a gente bastante a pensar sobre a relação entre igualdade de gênero, feminismo, mulheres e questões financeiras, classe e por aí vai. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até uma próxima.